Filipenses 2, 12 a 18. Vamos antes ter uma palavra de oração. Nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu santo nome nesta manhã. Nós Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, neste lugar, adorando ao Senhor, recebendo do Senhor instrução, tendo comunhão uns com os outros e experimentando a presença e a unção do Teu Espírito. Nós queremos Te pedir que o Senhor possa falar através do Seu servo, pastor Mike, que ele seja uma bênção nesta manhã, como já tem sido no primeiro culto. Ó Deus, que Tu possas usá-lo como instrumento nas Tuas mãos e trazer aos nossos corações a instrução necessária para o nosso viver. Nós Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto Filipenses 2, versos 12 a 18. A palavra de Deus diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Good morning, brothers and sisters. Bom dia, irmãos e irmãs. It's wonderful to be here in this beautiful city. É maravilhoso estar aqui nessa cidade maravilhosa. I love Rio. Eu amo Rio. I'm just a little bit jealous of my Canadian friend here that he's able to spend 4 years here. Eu estou um pouquinho invejoso do meu amigo canadense aqui à frente, que já está aqui há 4 anos desfrutando disso. I only have 3 days. E eu estou aqui só há 3 dias. But I hope Leo invites me back. Eu espero que o Léo me traga de volta. And I'm very thankful Eu sou muito agradecido that he is willing to translate for me. esse rapaz querer traduzir. His work is much harder than my work. O trabalho dele é bem mais difícil que o meu. My work's easy. He's got to work O really meu hard. trabalho é mais fácil, o dele é bem dificilzinho. Let me begin with a personal story. Deixa eu começar com uma história pessoal. About 35 years ago, Mais ou menos uns 35 anos atrás, my wife went into labor with our first child. minha esposa entrou em trabalho de parto com nossa primeira criança. And we were a young couple married a year and a half, E a gente era um casal jovem, casado apenas há 1 ano e meio, excited that our first child was coming. animado, feliz com a chegada do primeiro filho. When all of a sudden the doctors started to panic. Mas de uma hora para outra, os médicos começaram a entrar em pânico. That's not a good thing. E não é uma coisa boa. And he called another doctor to have a look. E aí ele chamou um outro médico para dar uma olhada na situação. And both of them started to panic. E ambos começaram a entrar em pânico. And that made me even more nervous. E aí me fez cada vez mais nervoso. They put Marnie on a bed with wheels E eles então colocaram Marnie numa cama com rodas and ran off down the hall, taking her to surgery. e correram com ela através do hall, entrando na sala de cirurgia. The nurse said, "You go wait in the waiting room." E a enfermeira me disse: olha, você vai ficar aqui esperando na sala de espera. And for the next 15 minutes, I walked up and down. E aí, por aqueles 15 minutos, eu andei para lá e para cá. All kinds of things going through my head. Todo tipo de coisa passando pela minha cabeça. Would I lose my wife? Would my wife die? Eu vou perder minha esposa? Would I lose my child? Será que eu vou perder minha criança?
And I was filled with a lot of consternation and turmoil. E aí eu estava realmente com a alma muito agitada, muito apreensiva. The 15 minutes seemed like an eternity. E aqueles 15 minutos pareciam uma eternidade. Then all of a sudden, at the end of the hall, E de repente, lá do outro lado do hall, I see a nurse pushing an incubator. eu vejo uma enfermeira trazendo uma incubadora. And I walk towards her, E aí eu caminhei em direção a ela, and she says to me, "Are you Mr. Goheen?" e ela me perguntou: "Você é o senhor Gorin?" It was 3 o'clock in the morning, and I'm the only one there. Era 3 da manhã, eu era o único que estava lá. Of course I'm Mr. É Goheen. óbvio que eu sou o senhor Gorin. She says, "Good news. E aí ela disse o seguinte: eu tenho uma boa notícia. Good news. Eu tenho uma boa notícia. This is your new baby daughter, Aqui é sua filha que acabou de nascer. and your wife is fine." E a sua esposa está bem. That was good news. Aquilo, gente, foi uma boa notícia. For a young husband and new father in turmoil, Para um jovem marido e pai em aflição, hearing those words were such good news. ouvir aquelas palavras foi uma notícia tão boa, tão boa. Now, why do I tell you that story? Agora, por que eu estou compartilhando essa história? Because a story very similar to that took place about 200 years before Jesus. Porque uma história muito semelhante a essa aconteceu mais ou menos uns 200 anos antes de Cristo. And it took place in a small city-state in Greece, E aconteceu numa cidade, uma pequena cidade do Império Grego de então, where they spoke the Greek language. onde eles falavam a língua grega. A woman was in labor. Uma mulher entrou em trabalho de There were parto, complications. e aí surgiram complicações, The midwife was struggling to get this baby born. e a parteira se esforçando ali para trazer a criança para nascer, The husband was pacing around in the living room. e aí o marido também andando para lá e para cá, agitado, né, aguardando aquilo na sala. And the midwife breaks into the living room and says, "Good news! E aí aquela parteira entra na sala e diz: boa nova, You have a baby son, você tem um filho homem, and your wife is fine." e a sua esposa passa bem. He spoke Greek, E ela falou em grego, not English or Portuguese, não foi inglês nem português, but Greek. mas foi grego. And he used the same word E ela usou a mesma palavra that both Jesus and Paul use in the New Testament. que ambos Jesus e Paulo usaram no Novo Testamento. Euangelion, Evangelion, good news. boa nova. You see, the word good news in the New Testament is not about doctrine. A palavra boa nova no Novo Testamento não é uma palavra de doutrina. It's not, first of all, about religious teaching. Não é uma palavra simplesmente de um ensino religioso. It's meant to be heard as good news. É simplesmente uma palavra para ser entendida como boa nova. So that when people hear it, Então, quando as pessoas ouvem, if they believe it, se eles acreditam, they're going to be like me. eles vão se sentir como eu. Good news. Que bom, boa notícia. Sometimes we've made that word gospel a very heavy word. Às vezes a gente transforma essa palavra evangelho numa palavra tão pesada. But it was simply the common word in Greece for good news. Mas era uma palavra simples na vida grega. Boa nova. One time it says, euangelion, good news. Uma vez alguém diria, evangelho, boas novas. The price of anchovies has come down. E aí os preços das anchovas baixavam. A very common word Era uma palavra comum. that Paul and Jesus pick up on. E aí Paulo e Jesus pegaram o uso dessa palavra para traduzir a boa nova. What was the good news for Jesus and Paul? E qual foi essa boa notícia, boa nova para Jesus e Paulo? Paul was a good Jew. Paulo era um bom judeu. The promise made to Abraham 2,000 years before E a promessa feita a Abraão 2000 anos antes was very important to the Jewish people. era muito importante para o povo judeu. And God had promised 3 things. E aí Deus havia prometido 3 coisas.
Number one, A primeira delas, that he was going to deal with human evil and all its consequences. que ele, Deus, lidaria com a maldade humana e todas as suas consequências. Consequences like poverty and hunger, Consequências como pobreza, fome, death and pain, morte e dor, sickness and loneliness, doença ou solidão and so much more. e tantas outras. All that plagues the good creation. Todas as pragas que alcançaram a criação. But the second part of that promise Mas a segunda parte da promessa de Deus was that God was going to restore the blessing of creation. é que Deus iria restaurar a bênção da criação. In the beginning, human beings had enjoyed fellowship with God, Porque no começo os homens tinham aquela alegria de ter comunhão com Deus, loving one another amar uns aos outros and caring for the e creation. cuidar da criação, do que havia sido criado. But sin had messed that up. Mas o pecado acabou com isso. And God was going to restore that blessing. E então Deus prometia que haveria de restaurar essa bênção da criação. But thirdly, Em terceiro, he was going to bring people from all nations into this family. a promessa dele é que ele traria pessoas de todas as nações para essa família. It wasn't only Jews that would enjoy this blessing, Não seriam apenas judeus que desfrutariam dessa bênção, but people from every nation. mas pessoas de todas as nações. And the good news for Paul, E a boa nova para Paulo that this promise made to Abraham é que essa promessa feita a Abraão had now reached fulfillment in Jesus Christ. agora se cumpria em Jesus Cristo. That in the cross of Jesus Christ, Que na cruz de Cristo, he had taken on himself the sin and the misery and evil of the world, ele levou sobre si o pecado, a miséria e a maldade do mundo. and taken that into the grave. E levou isso à sepultura. And when he rose from the dead, E quando ressurgiu dos mortos, he inaugurated the kingdom of God, inaugurou o reino de Deus, the blessing that would one day fill the earth. a bênção que um dia encheria toda a terra. And that Jesus was now Lord, E agora Jesus como Senhor, not visible yet to all eyes, não visível ainda aos olhos humanos, yet Lord of history and the nations. mas ainda Senhor da história e das nações. And as Paul says in the verse before what we read, E Paulo escreve então no verso antes que lemos aqui, do que lemos aqui, what Leo preached on last week, e que o que Leo pregou no domingo passado, a time was coming que o tempo viria when every knee will bow em que todo joelho se dobrará, and every tongue will confess em que toda língua confessará that Christ is Lord. que Cristo é o Senhor. So until then, What Então is- até esse dia, what is the church called to do and be? o que a igreja é chamada para fazer? Paul believed Paulo cria that the church was to make known that good news, é que a igreja tinha a missão de fazer conhecida essa boa notícia, especially with its life, especialmente com sua vida, but also with its words and deeds. mas com as suas palavras e obras. Let me use an illustration from India. Eu quero usar uma ilustração da Índia. There was a bishop in the early part of the 20th century. No início do século XX, por lá passou um bispo He traveled from one city to another, que viajava de cidade em cidade, proclaiming the good news of Christ, anunciando, proclamando essa boa notícia em Cristo. and small churches began to form. E pequenas igrejas iam se estabelecendo. And as he would leave, E na medida em que ele partia de uma cidade para outra, he would gather all the believers into the town square. ele ajuntava todos os cristãos, todos os crentes ali naquela cidade e levava para a praça pública. And very often they would be surrounded by Hindus and sometimes Muslims. Não era incomum eles, em várias ocasiões dessas, terem testemunhas, pessoas de outras religiões, os muçulmanos ou hindus, em volta, ouvindo o que estava sendo dito ali. And then he would say to them, E aí ele dizia àqueles irmãos, he'd lift up his hands in blessing levantava as suas mãos e abençoava. and say, now you are the mission in this place. E aí ele dizia, agora vocês são os missionários, vocês são a missão nesse lugar.
It's now up to you to show the good news in your life and your words and your deeds. E agora a obrigação é de vocês de mostrar e anunciar essa nova notícia através das suas vidas, das suas palavras e dos seus atos To the people of this place. às pessoas dessa cidade, desse lugar. And that's how Paul saw his ministry. E é assim como Paulo enxergava o seu ministério, Going from one city to another in Asia Minor, indo de cidade em cidade na Ásia Menor, planting these communities. plantando essas comunidades, And then as he left, e na medida em que ele deixava uma cidade, saying, now you're the good news in this place. ele dizia: agora vocês são a boa nova nesse lugar, devem anunciar a boa nova nesse lugar. And I think if Paul was here this morning, E eu creio que se Paulo estivesse aqui nessa manhã, he would raise his hands in blessing ele levaria suas mãos para abençoar, and say, you are the good news e in ele, this place. e ele diria: vocês são a boa nova neste lugar. And so he tells them, I want you to become more and more like Christ. E ele então ensinava: vocês precisam se tornar cada vez mais como Cristo. In verse 12, I want you to continue to work out your salvation. No verso 12, vocês observem que ele fala do desenvolvimento da salvação, a necessidade de continuar a desenvolver a salvação. That salvation that you've experienced in Christ, Essa salvação que vocês experimentaram em by Cristo, faith, pela fé, now has to be worked out. agora tem que ser trabalhada. It takes time Leva tempo, and it takes effort. leva esforço. Therefore, work out your salvation. Portanto, desenvolvei a vossa salvação. God's grace always energizes and enervates us. A energia, a graça de Deus sempre nos traz a energia, nos energiza para esse caminho, para esse trabalho. But this effort will lead to a growing salvation, Agora, esse esforço vai levar você a um crescimento da salvação. not because it's our work, Não porque é a nossa obra, because it's God who is at work in us mas porque é Deus que opera em nós isso. to will and to do. Tanto querer quanto realizar. And so Paul is urging the Philippian church more and more live into this life of blessing, this resurrection life. Então, Paulo exortava aquela igreja cada vez mais e mais viver de modo digno daquele evangelho. And in verse 14, part of that is do everything without grumbling or E parte arguing. disso, no verso 14, ele diz: fazendo as coisas sem murmurar, sem contenda. But then there are two key words. Mas há duas palavras importantes, chave aqui nesse texto. Two words in English, Duas palavras que estão em inglês, and I'm told two words in Portuguese, duas palavras que estão em português, but only one word in Greek. mas apenas uma palavra no grego. The words in English are so that. A palavra em inglês é de modo que. Work out your salvation so that. Opere ou trabalhe a sua salvação, no nosso texto, para que? Verso 15. What follows? O que segue a isso? Too often the Christian faith has been one of selfishness. É muito comum e com muita frequência, a fé cristã tornou-se algo tão individualista. It's been one of we have all these blessings for ourselves. É algo como: nós temos todas essas bênçãos só para nós. But the calling of the church is to live so that. Mas o chamado para a igreja é para que ela viva de modo a, ou para que, You are blessed so that vocês são abençoados para que you might be a blessing. vocês sejam uma bênção. So that you might be a channel of love and compassion and justice De to the modo que world. vocês sejam um canal de amor, compaixão, justiça. From the beginning, Abraham was blessed Desde o início, Abraão tinha sido abençoado to be a blessing to the nations. para ser uma bênção a outras nações. Israel was chosen and redeemed Israel foi escolhida e redimida to be a channel of God's blessing to the nations. para ser um canal de bênçãos a outras nações. And yet Israel, E em Israel, like the Christian church, como na igreja cristã, often forgets sempre, com frequência, se esquece and thinks it's only about them. se esquece de que é para os outros, pensando que é só para si mesmo. Paul picks up Old Testament theology and says, so
that. Então Paulo pega aqui esse artifício da teologia do Antigo Testamento e usa essa palavra para quê? To summarize this text, Para simplificar ou sumarizar esse texto que ele escreve, work out your own salvation, dizendo: trabalhe, desenvolvei a vossa salvação, so that you might Para be quê? lights in the midst of the dark world. para que resplandeceis como luzeiros na escuridão. And when he picks up on that word light, E quando ele escolhe essa palavra luz, you have to know that Paul is a Jewish rabbi. você tem que lembrar, tem que saber que Paulo é um rabino judeu. The word light has a rich history in the Jewish tradition. E a palavra luz tem um histórico rico na tradição judaica, Through the Old Testament. através do Antigo Testamento. And Paul would have known this intimately. E Paulo sabia disso intimamente, Israel had been called to be a light to the nations. porque Israel havia sido chamado para ser uma luz para as nações. But they had failed, succumbing to the same darkness as all the other nations. Mas eles falharam e sucumbiram, tornando-se escuridão como todas as outras nações. And so God had promised in Isaiah Então Deus havia prometido em Isaías that he was going to gather and renew a people in the last days, que ele, nos últimos dias, ajuntaria o seu povo and that they would be a light. e que eles seriam luz. And he adds the imagery of a mountain, E ele adiciona aquela imagem de uma montanha, a light on a mountain, a luz na montanha, to which the nations would come. para onde as nações iriam. And now Jesus, as he gathers his small group of disciples, E agora, na medida em que Jesus agrupa os seus discípulos, in Matthew 5, he em Mateus says, 5, ele diz: "You are the light of the world. vocês são a luz do mundo. A city on a hill cannot be hidden. Uma cidade, não se pode esconder uma cidade no topo de um monte. In the same way, let your light shine Da mesma forma, deixai a vossa luz brilhar before others, perante outros, perante o mundo, so that they may see your good deeds para que vejam as vossas boas obras and praise your Father in heaven." e glorifiquem ao vosso Pai nos céus. As the Philippian church was added to that small group of disciples, E na medida em que aquela igreja crescia em torno dos discípulos, and as we have been added to that small group of disciples, e na medida em que nós também fomos agregados a esse grupo de discípulos, Jesus Jesus and also Paul e também Paulo says to us, nos dizem: "You are the light of the world. vocês são a luz do mundo. You are a city on a hill." Vocês são uma cidade no alto do monte. Now, how would the Philippian church or the Brazilian church or the Canadian church be a light? Mas como a igreja em Filipos, ou a igreja no Brasil, ou a igreja no Canadá pode ser luz? Let me suggest 3 ways that come from this text. Eu queria sugerir 3 caminhos que fluem desse texto. First, Primeiramente, living as a distinctive and attractive people. vivendo como um povo diferente e atraente. Paul says this in verse 15, Paulo diz isso no verso 15. that they are to live as pure children of God, Eles viveriam como filhos de Deus irrepreensíveis e sinceros, without fault in a warped and crooked generation. e inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. That imagery of a warped and crooked generation Essa imagem de uma geração corrupta e pervertida comes from Deuteronomy 32, vem de Deuteronômio 32 no Antigo Testamento, where Moses accuses Israel onde Moisés acusou Israel of living like the other nations, de viver como as outras nações ao redor, with their culture centered in something other than God. com a sua cultura centrada em algo que não era Deus. And in fact, all cultures of the world, E, de fato, todas as culturas no mundo, even when they're very good cultures, ainda quando essa cultura é uma boa cultura, and I love Canadian culture, e eu amo a cultura do Canadá, and I'm sure you love Brazilian culture, e eu tenho certeza que vocês amam a cultura aqui no Brasil, but what drives all the cultures of the world mas o que direciona as culturas no mundo is a vision for the meaning of human life é a visão para o significado da vida, that is different from
and not as full as the Bible's vision. E é diferente e não tão completa como a visão que a Bíblia nos apresenta. And life is often arranged around another center. A vida sempre vivida como se fosse o centro de tudo. I think perhaps the biggest power in the world today is global capitalism, consumer capitalism. Eu creio que um dos ídolos, os poderes mais fortes no mundo de hoje é o poder do consumo do capitalismo. Where life revolves around consuming goods and experiences. Onde a vida ela gira em torno desse consumo de coisas e experiências. And that's a good thing. E tudo bem, é uma coisa boa. But when our lives are centered in that, Mas quando a nossa vida se torna centrada nisso, it becomes idolatrous. essas coisas se tornam ídolos. And Nos Paul- tornamos idólatras. And Paul says you're to be pure children. Paulo diz que vocês devem ser filhos sinceros, The word- filhos irrepreensíveis. The word pure talks about pure wine. A palavra irrepreensível, ela traz o sentido do vinho puro. That is wine that is not diluted by water and other impurities. Esse vinho puro que não foi diluído em água e nem contaminado. Or it speaks of pure gold, Ou fala também, traz o sentido do ouro puro. gold that is not polluted by other metallic impurities. Esse ouro que não foi contaminado com outros metais impuros. And he says you're to be pure children of E God, ele diz, vocês têm que ser esses filhos irrepreensíveis, not corrupted by the idolatry não corrompidos pela idolatria of the culture. da cultura. What would this look like in Brazil? Como seria isso aqui no Brasil? I don't know Brazil well enough, Eu não conheço o Brasil o suficiente, so I can't tell you. mas por isso eu não tenho como dizer a você como seria no Brasil. But I do have a long list for Canadians, Mas eu tenho uma lista grande para os canadenses. a long list that I often use in my own preaching in the Canadian church. Uma lista longa que eu sempre com frequência uso quando prego para a igreja canadense. I'll just share 4 or 5 of those E eu things. queria compartilhar apenas 4 ou 5 características essas coisas. And maybe they have something to say to the E Brazilian talvez church. elas tenham alguma relação com a igreja aqui no Brasil ou com vocês aqui no Brasil. It would be a community of self-control and marital fidelity. Essa comunidade seria uma comunidade de gente equilibrada, com domínio próprio e com uma relação conjugal fiel. In a world saturated by sex. No mundo saturado de sexo, It would be a community of generosity. seria uma comunidade cheia de generosidade. And I have enough E a sensação de que eu já tenho o suficiente. in a world of mad consumerism. Num mundo consumista. It would be a community of thankfulness Seria uma comunidade de agradecimento, de agradecidos. in a world of entitlement. Numa comunidade num mundo não agradecido. It would be a community of self-giving, self-sacrificing love for the other. Seria uma comunidade de pessoas que se sacrificam em favor de outros. In a world that is consumed with the self. Num mundo que é consumido pelo próprio eu. Where selfies are a good symbol of our day. Onde o selfie é um bom símbolo da nossa era. It would be a community of wisdom. Seria uma comunidade de sabedoria. In a world of proliferating knowledge and information Num technology. mundo onde há proliferação de um conhecimento técnico e do avanço tecnológico. It would be a community of compassion. Seria uma comunidade de compaixão. In a world numbed by overexposure to poverty, violence, and tragedy. Num mundo anestesiado pela tragédia, pela pobreza e pela violência. It would be a community of joy. Seria uma comunidade da alegria. In a world that is frantically pursuing pleasure. Num mundo que freneticamente busca o prazer. I understand that the title of your sermon series about Philippians has to do with joy. Eu entendo que o título da série de sermãos aqui que tem sido falada é O Segredo da Felicidade. There's a little line in the confession of our church that I love. E tem uma pequena frase na confissão de fé da nossa igreja que eu gosto, It goes like this: que essa frase diz o seguinte: pursuing pleasure, perseguir o prazer, we lose the gift of joy.
Ao perseguir o prazer, nós perdemos o dom da alegria. This harried, frantic pursuit of pleasure. Essa busca frenética, desesperada pelo prazer. We lose the gift of joy. Perdemos o dom da alegria. Maybe you've heard the name Friedrich Nietzsche. Talvez você já tenha ouvido o nome do Friedrich Nietzsche. No one hated the Christian faith more than him. Ninguém odiou tanto a fé cristã quanto esse homem. He said, "For me to learn to have faith in their Redeemer, Olha, ele disse o seguinte: para que eu aprenda a ter fé no Redentor deles, his disciples would have to look more redeemed." os seus discípulos deveriam parecer um pouco mais redimidos. And that's what Paul is saying in Philippians. E é isso que Paulo está dizendo aos filipenses. And so it's the way we live together. É a forma como nós vivemos. When people come in from outside, As pessoas que vêm de fora e entram aqui, do they experience the warmth of welcome and love? eles se sentem acolhidos, amados, eles sentem aquele calor do amor. Do they see a people living generously with one another? Eles percebem pessoas generosas, vivendo generosamente umas com as outras, Where compassion and justice and joy characterize this community. onde compaixão, alegria, justiça permeia a comunidade. We have a university close to our church in Vancouver, A gente tem uma universidade bem perto da nossa igreja em Vancouver. and it gets many visiting scholars from other parts of the world. E essa universidade recebe muitos professores de outros lugares do mundo. And many of them come and visit our church so they can learn English. E muitos deles vêm até a nossa igreja para até aprender o inglês. I'm thinking of one very famous economic scholar. Eu me lembro aqui de um famoso professor de economia. He came part as the Marxist Party of China. Ele veio a mando do Partido Marxista da China. He was an atheist. Ele era ateu. And when he went back to China, E aí ele voltou para a China. he had become a Christian. E quando ele voltou para a China, tornou-se um cristão. And so we asked him, what was it that brought you to the Christian faith? E aí nós perguntamos a ele o que foi que aconteceu com você que fez você abraçar a fé cristã. And he said, because I was loved by you people. E ele disse simplesmente porque eu fui amado pelas pessoas. You cared about me. Vocês cuidaram de mim. And I saw a different style of life. E eu vi um estilo diferente de vida. Now I know all the problems of our church, E eu sei todos os problemas que nós temos na nossa igreja. and there's lots of them. E há muitos mesmo. But God can use small acts of obedience and faithfulness. Mas Deus pode usar pequenos atos de obediência e fidelidade. I remember one time an older lady coming to me. Eu me lembro de uma ocasião, uma senhora idosa veio até mim. And she says, I'm having this professor over for lunch. E ela disse para mim, eu vou receber para o almoço hoje um professor. What do I say to him? O que eu digo para ele? He's so smart, Ele é tão inteligente. and I don't have any education. E eu não tenho educação assim universitária. I said to her, just love him. E aí eu disse a ela, simplesmente ame-o. And make him the best soup he's ever tasted. E prepare a melhor sopa que ele jamais teve na vida. And so she smiled and said she would. E aí ela riu e disse, tá bom, vou fazer isso. And that's what the church has to be to those who come in from outside. E é isso que a igreja tem que ser para aqueles que vêm de fora. But it's not only the way we live together. Mas não é simplesmente o jeito como a gente vive entre nós aqui. It's the way we live in the midst of the world. É o jeito como a gente vive fora daqui, no meio do mundo. Do we live in the kinds of ways I just talked about in our various jobs and our callings? A gente vive isso nos diferentes trabalhos da vida onde estamos, With generosity and thankfulness and love. com generosidade, gratidão. And is it our goal to show that Christ is Lord over all of our jobs as well? E é nosso alvo a gente ter Cristo como Senhor dos nossos ambientes de trabalho. That's the way we're pure children É assim que filhos irrepreensíveis caminham, in a warped and crooked generation. no meio de uma geração corrupta.
But the second thing Paul says Mas a segunda coisa que Paulo diz is hold forth the word of life. é segurar, ou melhor dizendo, entregar a palavra da vida. Hold out the word of life. É entregar a palavra da vida. Notice how he refers here to the gospel. Perceba como ele refere-se ao evangelho aqui. It's the word of life. É a palavra da vida. It's the word that brings life to those who believe. É a palavra que traz a vida para aqueles que creem. Because as the gospel has power to change people's Porque lives. o evangelho tem esse poder de transformar a vida das pessoas. Do you believe that? Você crê nisso? We're called to hold that out. Nós somos chamados a segurar essa mensagem avante, adiante. Now I have to explain something here because of the Portuguese translation. Eu preciso aqui explicar uma questão da palavra por conta da tradução do português. And in terms of what the original Greek says. E em termos do que o texto original quer trazer aqui. The original Greek says, hold the word of life. O texto original, ele diz para segurar a palavra da vida. And in the English translations, there's two possibilities. E na tradução para o inglês há duas possibilidades. And the English translations are split down the middle. E as traduções estão exatamente meio a meio. It can mean to hold out the word of life to unbelievers. Há várias que escrevem que a palavra significa entregar, segurar a palavra e entregar a pessoas que não creem. It can also mean hold on to the word of life. Mas uma outra metade diz que é segurar a palavra da vida para si. Hold it fast, believe it, trust it, obey it. Segurar, confiar, segurar para si, guardar para si. I think the translation that you have is É. hold fast. E a nossa tradução, a tradução do português, é a tradução mais próxima de segurar para nós, que é preservando a palavra usada aqui. Somebody approached me after the first service Alguém chegou até mim depois do primeiro culto and says, I have another Portuguese translation. e disse, eu tenho uma outra tradução para o português. It says to hold out. Ele disse, olha, é para entregar. So the Portuguese translations are split as well. Então a tradução para o português também está dividida. I believe Paul wasn't a Western person who wanted to split things. Eu creio que Paulo não queria fazer essa divisão. I think Paul chose this word because it had both meanings. Eu creio que ele escolheu essa palavra porque ela tem dois sentidos mesmo. I think Paul knew that you have to hold on to the word yourself if you're to hold it out for others. Eu creio que Paulo sabia que você tem que guardar a palavra dentro de si, de modo a conseguir entregar essa palavra a alguém. So Paul says, hold forth this word of life. Então Paulo diz, entregue esta palavra da vida. And you do it in two ways. E ele fez isso em duas formas. You do it with your words Você faz isso em duas formas. And Você you do- faz através de palavras and you do it with your deeds. e você faz através de obras. I don't know how Brazilians think about evangelism, speaking the gospel with our words. Eu não sei como aqui no Brasil, em geral, os brasileiros encaram a questão da evangelização, de falar essa palavra. But Canadian Christians are terrified of it. Mas os cristãos do Canadá, eles têm muito medo dessa questão da evangelização. Because our culture is so multicultural Porque a nossa cultura é uma cultura tão multicultural and tolerance is such an important thing. e tolerância é algo tão importante na nossa cultura, And they're afraid that evangelism is going to be jamming something down somebody's throat. e que há um receio de que ao evangelizar você fique tentando enfiar a goela abaixo alguma coisa em alguém. That would be terrible evangelism. Isso seria péssimo evangelismo. Evangelism is simply pointing to Jesus Christ, Evangelismo é apenas apontar para Jesus Cristo. naming him as the one as the source of our life. Dando ele, atribuindo a ele a fonte da luz que está em nós. It's not a sales pitch. Não é falar muito, It's not high pressure. não é pressionar ninguém, It's not argumentative and polemical. não é polemizar e ficar argumentando.
It's simply pointing to Christ é simplesmente apontar para Cristo and letting God do his work. e deixar Deus fazer a obra. But if we're going to point to Christ, our lives better be different. Agora, se vamos apontar para Cristo, é bom que a nossa vida, de fato, seja diferente. And it's going to require an interest in other people, Vai requerer em nós o interesse pelo outro, a love for other people, o amor pelo outro, and being involved in their lives. se envolver com o outro. But we also need to hold it out in our deeds. Mas nós também precisamos entregar esse evangelho em obras. I was involved in a church in Hamilton, Ontario. Eu tive envolvido numa igreja em Hamilton, Ontário. There's probably only 2 people who know where that is. E provavelmente só há 2 pessoas aqui que sabem onde é, que são as 2 pessoas que estão aqui. And it was a church that had shrunk down to a very small E number. essa igreja foi diminuindo, encolhendo, progressivamente. So I was invited in with another pastor to become part of that church. Então eu fui convidado para ajudar, juntamente com outro colega, essa igreja que estava nessa situação. Over 7 years, we saw that church begin to grow E aí, dramatically. por 7 anos, a gente viu a igreja voltar a crescer e começar a crescer. And there was many turning points. E aí houve vários momentos importantes no nosso crescimento de novo, né? But one of those turning points was this. Mas um dos pontos principais, um dos pontos a gente fala inflexão, um dos pontos de mudança de caminho da nossa igreja, We hired a pastor to come in and do a demographic study of Hamilton. a gente convidou um pastor para vir se juntar a nós e realizar um estudo demográfico da cidade. And we asked him to help us see where the needs were. E a gente pediu a ele para que ele identificasse quais eram as necessidades. After 1 year, E depois de um ano, he stood up in front of us ele se colocou diante de nós lá and he says, within 10 steps of your front door, there are 2 burning needs. ele nos disse que a 10 passos da nossa porta da frente haviam 2 necessidades prementes. Over in this neighborhood over here, there's many, many refugees Nessa vizinhança por aqui, há muitos refugiados with many needs. com muitas necessidades. And over here in these high towers, E nessa vizinhança por aqui, nesses prédios altos, the government has put many people with mental disabilities. o governo colocou nesses prédios para morar pessoas com muitas dificuldades mentais. And they also have many needs. E eles também têm muitas necessidades. So immediately our church mobilized E aí nós nos mobilizamos and began to help the refugees with their e needs começamos a ajudar os refugiados com suas necessidades. and to reach out to these people who had many other needs E também alcançar esses outros que tinham outras necessidades because of their disability. por causa da sua dificuldade, da limitação. And it wasn't too long before E não demorou muito. a church that was very white Uma igreja que era muito branca de cor, with a Dutch background porque tinha uma herança holandesa, soon had many colors rapidamente começou a ter vários matizes, várias cores, and many ethnicities, e muitas etnias, refugees that had been loved. refugiados que haviam se sentido amados. We didn't go there first to evangelize A gente them. não foi lá para, primeiramente, evangelizar. It was to love and care for their needs. A gente foi lá amá-los e cuidar deles. But they wanted to know more. Mas eles queriam saber mais. And as soon we had people, and they often sat on the front, E aí, a gente rapidamente começou a ter essas pessoas frequentando a igreja. that had come from these towers and had mental E disabilities. essas pessoas que haviam sido colocadas nos prédios pelo governo, que tinham problemas, dificuldades, limitações mentais, começaram a se chegar também à igreja. It changed our worship. E isso mudou o nosso estilo de adoração também. And so we hold out the word of life in word, but also in deed. Então nós entregamos a palavra da vida não somente em palavras, mas também em obras. But the third thing that Paul Mas says a terceira coisa que Paulo diz is not only do we hold out the word of life, é que não somente entregamos a palavra da vida, we hold on to the word of life. mas seguramos a palavra, preservamos a palavra da vida. If our lives are to bear the kind of fruit I'm talking about, Se a nossa vida deve produzir o tipo de fruto que estamos aqui falando,
the fruit of self-control and generosity, o fruto do controle, domínio próprio, da generosidade, thankfulness and self-giving love, da gratidão, do amor que se doa, to bear that fruit, para produzir esse fruto. the roots of our lives must be deep within the Word of God. As raízes da nossa vida têm que estar profundamente ancoradas na palavra de Deus. We must believe Nós temos que crer that the gospel is the power of God unto salvation. que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. And so in that light, let me ask you 4 questions. Então, à medida em que terminamos aqui, eu queria perguntar a você 4 coisas. First, A primeira coisa, when you come to church on Sunday, quando você vem à igreja no domingo, do you come with a deep expectation that God will meet you in His Word? você vem com uma expectativa profunda de que Deus estará com você aqui nesse lugar? I think that's very hard to do. Eu penso que isso é muito difícil de fazer. I think many of us don't prepare before we come to worship. Eu acredito que muitos de nós não se preparem adequadamente para vir aqui no domingo. We try to work hard with our kids on Saturday night A gente tenta trabalhar os nossos filhos sábado à noite to be prepared to meet Christ on Sunday morning. para se prepararem para encontrarem com Cristo no domingo de manhã. The great reformers Luther and Calvin Os grandes reformadores Lutero e Calvino, spoke of preaching with a beautiful metaphor. eles falavam de pregar com uma bela metáfora. They said in preaching, Christ comes to us clothed in the words of the gospel. Eles diziam que Cristo se aproxima de nós através da palavra do Evangelho. Are you prepared to meet Christ when you come Sunday morning? Vocês estão preparados para receber a Cristo quando você vem aqui domingo pela manhã? I know Leo is a man who preaches the gospel. Eu sei que Léo é um homem que prega o Evangelho. I've heard him. Eu já o ouvi. Once on YouTube, he doesn't know that. Eu já vi no YouTube, ele nem sabe. And once in person, E uma vez, last year. ao vivo, no ano passado, na conferência. Do you come expecting to meet Christ when Leo preaches? Vocês vêm esperando encontrar a Cristo quando o Léo prega? A second question. Uma segunda pergunta. Is this church intentional in its efforts? Nessa igreja, a intenção dessa igreja e os seus esforços. Does it make it a priority E a igreja faz como prioridade to disciple and form believers in the faith? discipular e formar crentes na fé. We need more than simply preaching on Sunday A morning. gente precisa muito mais do que simplesmente a pregação no domingo de manhã. We need to study the Word together. A gente precisa estudar a Bíblia juntos. A third thing. Uma terceira coisa. Are we training our people Nós estamos treinando as nossas pessoas so that they live in the workplace de modo que eles vivam a vida deles no trabalho and show with their lives that Jesus is Lord? e mostrem com suas vidas que Jesus Cristo é Senhor? I think this is one of the biggest failures of the church globally. Eu creio que essa seja uma das maiores falhas da igreja globalmente falando. That's one of the things we're working at in Phoenix. É uma das coisas que inclusive estamos trabalhando lá em Phoenix. I just heard last night that we have almost 300 people, 300 lay people registered for next year. Eu ouvi ontem à noite eu ouvi que já para o ano que vem já temos um treinamento para 300 líderes que já se registraram para o ano que vem. Where they'll go through a training program to reflect on what does it mean to serve Christ in the workplace. E esse treinamento é sobre o que significa servir a Cristo no ambiente de trabalho. And then the last question, E a última pergunta which is a very personal one for me. é uma pergunta muito pessoal para mim. In about 1 month, we'll have 9 grandchildren. E daqui a um mês nós teremos o nosso 9º neto. I hope we have a lot more. Eu espero que a gente tenha muito mais. And I'm concerned for the next generation. E eu estou preocupado com a próxima geração. Are we training our parents Estamos treinando os pais to nurture their kids in the faith? para criar os filhos na fé? About 6 years ago, Mais ou menos uns 6 anos atrás, our pastor left
to go to another church, Um pastor nosso deixou a igreja e foi trabalhar em outra igreja. and my son-in-law and I were the only ones left as pastors. E aí eu e meu genros éramos os únicos pastores que estavam ali atuando. And so even though I was an academic, I had to preach almost every Sunday. Então fora do meio acadêmico, né, além da academia, eu estava pregando todo domingo. Very busy for about a year. Muito ocupado, um ano inteiro. Then we got a pastor who came, E aí a gente teve um pastor que se chegou. and so I asked myself, what is the most important way I can contribute to our church now? E aí com isso eu me perguntei, qual seria a forma mais eficaz de eu poder contribuir com a nossa igreja nesse momento que chegou já um outro pastor? And the decision I made was this, E a decisão que tomei foi a seguinte: that we would reach out to young families que nós alcançaríamos as famílias jovens and have a course on reflecting on how to parent in this difficult culture. e tivéssemos com eles um curso de como ser pais no meio de um mundo tão diferente. We met for about 3 or 4 hours on a Saturday morning, E a gente se encontrava de 3 a 4 horas nos sábados. got good babysitting so they didn't have to E aí think a about gente their tinha kids. lá os babysitters para cuidar das crianças, para eles não ficarem preocupados, né, com os filhos. And talked about issues like this. E falávamos de assuntos como, por exemplo, How do we use technology in the home? como usamos tecnologia em casa. It's a powerful influence. É uma influência muito poderosa. How do we help our kids understand the culture that we're living in? Como que ajudamos os nossos filhos a entenderem a cultura na qual estamos inseridos? How do we help our kids own the gospel and their Christian identity? Como ensinamos os nossos filhos a ter o evangelho na sua identidade cristã? I suggest this is an urgent matter, Eu quero sugerir que esse é um assunto urgente. because even in the best churches, you only meet for a very few hours per week. Porque mesmo nas melhores igrejas, os irmãos só se encontram por algumas poucas horas por semana. And the need for Christian parenting is urgent. E a necessidade por essa instrução aos pais cristãos é urgente. Paul ends this section in the last 3 verses E aí Paulo termina então essa sessão com esses últimos versos, by saying to the Philippians, dizendo aos filipenses: if you're faithful in being pure children in a warped generation, se vocês forem fiéis em serem filhos inculpáveis numa geração corrupta e pervertida, if you're faithful in holding out the word of life, se vocês forem fiéis em entregar a palavra da vida, if you're faithful in holding on to the word of life, e vocês forem fiéis em preservar a palavra da vida, then he says, my ministry will not be in vain. ele diz: então o meu ministério não terá sido em vão. It will be worth all the time I invested in you. Vai valer cada minuto que eu investi nele. And he says, E aí ele diz o seguinte: it's going to bring him great joy. que isso traria a ele uma grande alegria. But then he adds this in verse 18. Mas depois no verso 18 ele adiciona ainda uma coisa: It will also bring you great joy. que isso também traria a eles grande alegria. You too should be glad and rejoice with me. Diz o verso 18: assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. And that joy itself in Philippians is part of being a light. E essa alegria, por si só, nos filipenses, era simplesmente ser parte da luz. In a world frantically pursuing pleasure. Num mundo que freneticamente busca prazer. Let me end with a story. Eu queria só fechar então com uma história. It's a story about Leslie Newbegin. É uma história de Leslie Newbegin, Spent 40 years of his life in India. que gastou 40 anos da sua vida na Índia. He said very often he would travel from one village to the next. Era muito frequente as suas viagens de vila para vila. And he would get up very early in the morning E por isso ele despertava muito cedo para fazer essas viagens, while it was still pitch black dark. quando ainda estava completamente escuro. And he would begin traveling towards the east. E ele começava então aquela viagem dele em direção ao leste. And then he says as they traveled along, E aí ele disse que à medida que eles iam caminhando, viajando, the sun would just begin to come up above the horizon. eles viam o sol nascendo, lentamente nascendo no horizonte. Almost imperceptible, it was still dark. Tudo ainda muito escuro, mas quase imperceptível, o sol estava lá nascendo.
But that light would shine off their faces. Mas essa luz brilhava em seus rostos. And he says sometimes there are people traveling west. E aí, muitas vezes, tinha pessoas que viajavam na outra direção, a oeste. And for them it was still dark. E para eles ainda estava escuro. And they would look and say, "What's that light on your face?" E aí, aquelas pessoas que estavam viajando a oeste, olhavam para eles e diziam, que luz é essa no seu rosto? And their answer was, "Turn around and look. E a resposta dele era, vire-se e olhe, The sun is rising." o sol está nascendo. And Newbegin used to say this is a good parable about the Christian faith. E ele dizia então que isso era uma boa parábola para a fé cristã. He says Christians are called to reflect the light of Jesus Christ. Ele disse que cristãos são chamados para refletir a luz de Cristo. And the new life of the kingdom that is beginning to E come. essa nova vida do reino que inicia. One day that kingdom will fill the earth. E um dia esse reino encherá toda a terra. The sun will be at high noon. O sol vai estar a pino. But right now it's just above the horizon. Agora está simplesmente no horizonte nascendo. And people should see that reflected in our lives. E as pessoas então precisam ver ele refletido em nossas vidas. And when they ask, E aí quando eles perguntarem, it's nothing in us. não há nada em nós, It's only Christ. é apenas Cristo. And so our task is to say, turn around. E a nossa função é dizer para essas pessoas, virem-se, Look at Christ. virem-se e olhem para Cristo. He is the source of life. Ele é a fonte da vida e da luz. Amen. Amém. Queremos agradecer ao Dr. Michael, pastor Duzi, e é um momento realmente muito especial para nós. Só para lembrar, não falei antes, o livro do Dr. Michael que foi traduzido para o português, nós temos, a editora mandou para nós, está na nossa livraria, ainda recebemos com desconto muito especial. Não sei se ainda temos alguns que sobraram do primeiro para o segundo culto, mas seria interessante você passar por lá. A gente chama-se Luz para as Nações. É um livro muito bom. Não perca essa oportunidade, tá bom? Vamos orar e receber a bênção. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa mensagem tão preciosa. Que os nossos rostos continuem refletindo a luz de Cristo Jesus para a glória do Senhor. E que assim, ó Deus, outras pessoas possam ter esse privilégio de viver a alegria do encontro transformador com o Senhor Jesus. Queremos, ó Deus, viver essa alegria plena que só o Senhor pode dar, para servi-lo de maneira integral para a glória do Senhor. Abençoe cada família aqui representada, nos dê um dia muito especial, uma semana guardada pelo Senhor, para que possamos viver e proclamar as virtudes daquele que nos tirou do império das trevas para o reino do Filho em amor. Obrigado, Senhor, por essa mensagem tão especial aos nossos corações, que nos alimentou tanto. Continue, Deus, abençoando a vida do pastor Michael, da sua família toda, o seu ministério e cada um aqui como igreja em nossa caminhada. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.